Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. O presidente Jair Bolsonaro acaba de invadir ao vivo a CNN. Tudo isso para, segundo o próprio presidente, restabelecer a verdade em relação ao seu processo no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo, conseguiu destruir diversas narrativas em relação ao seu governo. Claro, todos os 3 jornalistas que o entrevistaram ficaram sem palavras, não conseguiram rebater qualquer argumento apresentado pelo mesmo Bolsonaro. E é claro que aqui eu, Felipe Lintz, você já conhece o meu trabalho, separei os melhores momentos e juntos vamos reagir. Aí, só para deixar algo bem claro, diante dos últimos acontecimentos, eu só quero destacar que eu não estou aqui necessariamente concordando com absolutamente tudo ou parcialmente com o que o presidente Jair Bolsonaro irá dizer na entrevista que vamos assistir, beleza? Bom, dado este recado, bora lá! E antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite exclusivo somente para você que está me assistindo agora. Eu acabo de criar a minha própria rede social. A Brasil Inverso é uma plataforma que está totalmente pronta para que você garanta a sua reserva especial na defesa da nossa liberdade de expressão. Até porque questionar, duvidar e contestar nunca foram palavras tão ameaçadoras. E eu tomei esta iniciativa porque eu não sei até quando vão permitir que eu continue por aqui. Inclusive, nesta nova plataforma, você terá acesso a conteúdos diferenciados exclusivos, como podcasts, documentários, notícias atualizadas em tempo real, inclusive lives todas as semanas. Como você sabe, o meu trabalho é extremamente transparente e honesto, por isso que eu não posso deixar de contar a vocês que para manter toda essa infraestrutura, para bancar as pessoas que estão fazendo esse trabalho comigo, eu estou cobrando apenas um valor simbólico de apenas R$ 1,99. É isso mesmo, R$ 1,99, que dará direito ao seu acesso na reserva da plataforma Brasil Inverso. Para saber mais informações e garantir o seu lugar, basta clicar no link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Te espero por lá. Presidente, mas só ressaltando um ponto, o senhor disse que faz a reunião, então, em resposta a uma reunião que havia sido feita pelo ministro Edson Fachin. Mas já era um período pré-eleitoral. Os advogados do senhor avisaram que poderia ter essa consequência, que o senhor poderia ser alvo de um processo e, eventualmente, se tornar inelegível? Olha, qual o problema? Convidar e conversar com embaixadores? Nenhum problema. Isso você fala pré-eleitoral. Hoje é pré-eleitoral para 2026. Tá? Não foi dentro daquele prazo de 45 dias, onde você realmente... está no período eleitoral. Outra coisa, o embaixador não vota. Não foi pedir de voto para ninguém. Eu expus como funcionam as urnas aqui no Brasil, como funciona a justiça eleitoral e falei sobre um inquérito que não tinha e não tem o caráter sigiloso, ao contrário do que alguns falaram no passado. E isso foi confirmado pelo próprio delegado da Polícia Federal, encarregado do inquérito, que forneceu cópia desse inquérito ao deputado Felipe Barros, do Paraná. E assim sendo, como nessas acusações futuras do TSE ali envolvia um deputado, a consultoria da Câmara falou que aquele inquérito não era reservado, não tinha qualquer classificação sigilosa. A mesma coisa disse o delegado e também a Corregedoria da Polícia Federal. Eu não sei por que criar uma tempestade num copo d'água, apenas foi conversado com eles como funcionava o sistema eleitoral. Não falei a palavra fraude ali, no tocante a futuras eleições. Falei daquele inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, que até hoje não foi concluído ainda. Apenas isso. Qual o problema de discutir esse assunto? Eu lamento que a imprensa não tenha procurado esse inquérito para discutir sobre esse assunto. Mas tudo bem, no meu entender, não justifica uma reunião com embaixadores mover uma ação para tornar e tirar o direito político, no caso, da minha pessoa. Espetacular a reação da jornalista. A cara de velório é a melhor. Olha só, é impagável. E o melhor de tudo é que, aparentemente, a CNN, com 3 jornalistas, tentaram enquadrar Jair Bolsonaro, montar uma armadilha para ele. Só que o presidente, muito esperto, conseguiu perceber isso e está respondendo até o momento a todas as perguntas de maneira muito precisa e transparente. E o plano desta turma afundou tanto que eles estão conseguindo fazer, inclusive, com que Jair Messias Bolsonaro fale aquilo que esta mesma imprensa não gostaria que fosse dito ao povo brasileiro. Mas como estava ao vivo, você sabe, né? Não dava pra cortar. Mas calma, que o melhor ainda está por vir. Não parou por aqui. Eu selecionei outros trechos especialmente para você assistir comigo. Bora lá. Olha, em 2015, o PSDB entrou com uma ação contra a chapa Dilma Temer. E ao longo dos anos, esse inquérito, essa ação de investigação da Justiça Eleitoral, a IG, recebeu outras provas, inclusive da Lava Jato.
Quando foi colocado em pauta, então, a votação da chapa Dilma Temer em 2017, lembro que a senhora Dilma já havia sido cassada no ano anterior e havia uma pressão de partido de esquerda para que esse processo fosse julgado, porque havia interesse por parte de partidos de esquerda para cassar o senhor Michel Temer também. Bem, o julgamento começou. Houve um amplo debate se essas outras provas poderiam ser anexadas à ação originária. E uma discussão bastante acirrada, e o TSE entendeu que tinha que ser julgada apenas a ação inicial. Essa dita árvore de Natal não poderia acontecer. E assim foi feito o julgamento. E, ao fazer o julgamento só com a ação inicial, observou-se uma fragilidade na inicial e a chapa Dilma Temer, esse processo acabou sendo arquivado. Deixo claro que o ministro que deu voto de empate, que foi 4-3, foi o senhor Gilmar Mendes. E ele declarou naquele momento: a Justiça Eleitoral não pode se prestar a cassar mandatos de ninguém, muito menos de presidentes. E graças a esse julgamento, que dentro desses 4 votos, inclusive, um voto é do meu atual advogado, o doutor Tarcísio. Graças a esse julgamento, o senhor Temer continuou presidente e depois, então, graças ao julgamento, ele indicou aqui o senhor Alexandre de Moraes para compor o Supremo Tribunal Federal. E, por coincidência, o senhor Alexandre de Moraes, que se beneficiou desse julgamento no passado, agora está à frente comandando o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu espero, obviamente, que toda a jurisprudência, tudo o que aconteceu no julgamento de 2017, se repita agora em 2023. Não permitam que outras acusações componham essa ação judicial e julgue apenas pela inicial, que foi a reunião com embaixadores. E eu digo, a reunião com embaixadores é tão frágil quanto a primeira contra a chapa Dilma Temer lá atrás. Tanto é verdade que lá tentaram enxertar outras acusações, o TSE tirou fora e agora fizeram a mesma coisa comigo. Enxertaram outras acusações até 8 de janeiro para poder dar alguma credibilidade, alguma materialidade a essa ação. Não tem materialidade nenhuma. Então o que eu espero do Tribunal Superior Eleitoral, por parte dos 7 integrantes, é que me julguem de acordo com o que aconteceu em 2017. E assim sendo, não podemos ter outro resultado a não ser o arquivamento dessa ação. Quem entrou com a ação contra mim? Quem foi? Foi o PDT, do senhor Carlos Lupe. O Carlos Lupe, né, ele sempre defendeu o voto impresso. E ele falou, o ano passado, claramente, né, antes disso tudo acontecer, que sem o voto impresso poderiam ter fraude no Brasil. Quem disse foi ele. E é uma coisa curiosa, ele entrar com uma ação contra mim. Existem várias outras ações no TSE contra o senhor. Como é que o senhor está se preparando para todas elas? Tudo tem defesa. Agora, a tática da esquerda, que basicamente foi a esquerda que entrou com esse processo, tudo é isso. O que você acha de um parlamentar que respondeu 20 processos de cassação em Brasília? O que vocês acham? Esse parlamentar sou eu. Eu respondi uns 20 processos de cassação enquanto deputado, todos ajuizados pelo PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, por pronunciamento, por questões ocorridas dentro da Câmara, nenhum por corrupção. Olha o meu caso com o presidente da República. Tá? Há 2 semanas, o Tribunal de Contas da União julgou legal, aprovou as minhas contas de 2022. Eu fui um presidente da República que zelou pela coisa pública, trabalhou bastante pelo Brasil. Entreguei o Brasil melhor do que quando eu recebi lá em 2019, apesar de quase 2 anos de pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica. Esse foi o nosso governo. Até o próprio Banco Mundial, se eu não me engano, diz que no meu governo, quando nós criamos o auxílio emergencial lá atrás, uma necessidade, depois da política do Fica em Casa, nós diminuímos a pobreza e muito no Brasil. E depois, quando criamos o Auxílio Brasil, que agora foi substituído pelo Bolsa Família, lá atrás nós triplicamos o valor do Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Fizemos a nossa parte, se você me permitir, eu falaria alguns minutos que nós fizemos. A questão do PIX, inclusive, quem podia esperar que o PIX aí ajudou muito a economia. E agora nós vemos aqui que o governo quer taxar o PIX da pessoa jurídica, logo depois veio para a física. Fizemos muita coisa com o Brasil. Todos os meus ministros trabalharam muito bem. O Tarcísio foi um show, tanto é que isso o Cacifu para ser governador de São Paulo. A Tereza Cristina na agricultura foi excepcional, tanto é que ela é senadora lá em Mato Grosso do Sul. O Jorge Sei foi muito bem na agricultura, tanto é que é senador lá em Santa Catarina. A Damares, aqui em Brasília, teve o apoio da senhora Michele Bolsonaro. Se elegeu senador aqui, derrotando uma candidata aqui que todo mundo dava como certa a eleição dela. Até mesmo o Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Uma vaga só, a direita entrou lá do Rio Grande do Norte. Deixamos para trás a esquerda. No Amazonas, quase o nosso Coronel Menezes, faltaram poucos votos para ser senador lá no estado do Amazonas. A mesma coisa aqui, em Goiás, né? O candidato meu foi vitorioso em cima do candidato do governador do estado. Então nós somos vitoriosos em vários locais do Brasil e nós queremos, obviamente, continuar participando, aglutinando cada vez mais pessoas que pensam da maneira diferente na nossa linha. Deus, pátria, família, liberdade, a legítima defesa, a propriedade privada, o respeito à Constituição de 88, tocante ao marco temporal. É isso que nós queremos e trabalhamos. Entrevista simplesmente irretocável. O velho Bolsonaro está mais forte do que nunca. O homem tá de volta. Olha, independentemente da opinião política que a pessoa tenha ao assistir este vídeo, ela não pode dizer que Jair Bolsonaro foi mal na entrevista, que Jair Bolsonaro não conseguiu desmistificar várias narrativas que são contadas por aí. E aí tem uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Tem algumas pessoas que mandam mensagem pra mim dizendo o seguinte: poxa, Felipe, eu tô preocupado, preocupada, será que a direita vai acabar? E se Jair Bolsonaro ficar inelegível, o que será da direita, o que será de nós, o que será do país? Gente,
A resposta que eu dou agora para todos vocês que aqui me assistem é que se eles tornarem, na minha opinião, tá? Minha singela opinião, se a Justiça Eleitoral tornar Jair Bolsonaro inelegível, eles estarão criando um monstro ainda pior do que eles têm hoje na mão deles. E eu falo isso não pra ameaçar, nada disso, muito pelo contrário. Eu falo isso porque, do meu ponto de vista, a direita sairá ainda mais fortalecida. O povo brasileiro aí sim continuará indo cada vez mais às ruas. Não adianta caçar deputado, não adianta tentar calar rede social, não adianta perseguir opositores, não adianta dar uma de governo chavista, dar uma de Nicolás Maduro por aqui. Aqui a brincadeira é outra. Jair Messias Bolsonaro é um homem que sempre estará marcado na nossa história, um homem que fez com que o povo brasileiro sentisse orgulho novamente da sua bandeira, que sentisse orgulho de cantar o hino nacional em público. Jair Messias Bolsonaro foi o homem que fez o povo brasileiro ter orgulho de se colocar como brasileiro, de dizer, eu nasci no Brasil e não tenho vergonha disso. As ruas nunca antes na nossa história estiveram lotadas em apoio a um político em específico. Nós já tivemos grandes manifestações, como diretas já, mas era em torno de uma pauta muito grande. Agora, o povo ir pra rua, em milhões, em todo o Brasil, por causa de uma pessoa, isso eu particularmente, na minha vida de 28 anos, sou novo, mas eu já perguntei aos meus avós, que têm inclusive mais de 80 anos, eles também jamais viram algo desse tipo. E é isso que tanto causa medo, aparentemente, no sistema. Porque Jair Bolsonaro também quebrou as tesouras, quebrou o sistema, mostrou efetivamente quem é quem. E é isso que tanto amedronta essa turma. Bom, pessoal, e agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima vez em que Jair Bolsonaro vai acabar com 3 jornalistas ao vivo de uma só vez. Tchau, tchau.